Deixa eu ver se deu certo. Pronto. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História. Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o Iluminismo e a independência das 13 colônias que é os Estados Unidos hoje, tá bom? Fiquem bastante atentos, qualquer dúvidas podem perguntar. É o nosso último conteúdo antes da nossa avaliação bimestral, tá bom? Oi, Douglas. Nada não. Ok. A tia vai exibir aqui os slides, certo? Só um instante. Deixa eu só atualizar aí. Vocês já pegaram o livro didático de vocês? Hein? Pegaram? Então, muito bem. Vamos iniciar. Hoje o nosso conteúdo será sobre o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos, certo? Que é a independência aí das 13 colônias. Abra aí o livro de História, na página 44, por favor. Página 44 do livro de História. Pessoal, antes de eu começar a falar, propriamente dito, sobre o Iluminismo, eu quero contextualizar vocês no período que surge esse pensamento iluminista, certo? Para que vocês possam compreender o porquê surgiu aí o pensamento iluminista. No século XVIII, gente, a sociedade europeia, a sociedade que ficava lá na Europa, era uma sociedade desigual e hierarquizada, certo? Os grupos dominantes, né, os grupos que dominavam, que detinham toda a riqueza, era o clero, que eram as pessoas que faziam parte da igreja, e a nobreza, certo? Que eram aquelas pessoas que tinham títulos de nobreza, que eram os reis, os condes, os viscondes, as rainhas, as princesas, enfim. Esse pessoal que tinha algum título, certo? Aí da família real que a gente chama. Então, esses eram os grupos aí dominantes até o século XVIII, tá bom? A tia colocou aqui uma pirâmide, uma foto de uma pirâmide, para vocês compreenderem como era, certo? Como que funcionava mais ou menos essa sociedade aí do século XVIII, né? Então, até o século XVIII, a gente tem aí todo o período medieval, que se inicia aí no século V, mais ou menos. A gente tem a igreja, o clero, como era chamado aí no topo dessa pirâmide. Ou seja, eram pessoas, as pessoas que faziam parte da igreja, eram pessoas de extrema influência, certo? Tanto influência no sentido financeiro, como influência no sentido de ideias, tá bom? Depois vem aí a nobreza, que eram as pessoas que tinham algum título de nobreza, certo? Como rei, rainha, conde. E por fim vem o povo, né? Que era a classe aí menos privilegiada que existia. É importante destacar, pessoal, que essa sociedade aqui até o século XVIII, do século V até o século XVIII, mais ou menos, era uma sociedade baseada em estamentos, ou seja, era muito difícil, né? A gente pode se dizer assim, até quase impossível, uma pessoa, certo, que fazia parte do povo, né? Um camponês, por exemplo, ir para uma outra classe social, como, por exemplo, ir para a nobreza, certo? Então, era muito difícil. Hoje, não. Hoje, muitas vezes, uma pessoa nasce pobre e ela tem, muitas vezes, possibilidade de ascender socialmente de classe, né? Mas aqui, no antigo regime, isso não era possível, certo? Era quase impossível de acontecer. Ou seja, era uma sociedade extremamente enraizada em estamentos, certo? Entendido até aqui, pessoal? Respondam no áudio, por favor. Sim, tia. Pronto, muito bem. E daí, pessoal, no século XVIII, começa... Deixa eu só beber um pouquinho de água. Começa a aparecer na Europa, aí do século XVIII, uma corrente de pensamento que ficou conhecida como corrente iluminista, certo? Então, gente,
O iluminismo ele foi um movimento, uma corrente filosófica de ideias, certo? Em que eles passaram justamente a criticar esse antigo regime. Principalmente criticavam aí o período medieval. Então aqui eu coloquei algumas coisas que eles criticavam. Então eles criticavam o antigo regime, que era aquele pensamento medieval. Eles criticavam o absolutismo. O que é o absolutismo? Era o rei, né, comandando tudo. Eles criticavam a ignorância, a tradição, o mercantilismo, o clericalismo, ou seja, pessoal, eles criticavam principalmente a Igreja Católica, né? Porque eles partiam, né, para os iluministas, eles diziam a seguinte coisa, que a Idade Média, que foi esse período aqui antigo, pessoal, para os iluministas foi o período das trevas, certo? Por quê? Porque eles acreditavam que durante a Idade Média os homens eles não tinham um pensamento crítico, certo? Eles sempre agiam pela fé, pelo que a Igreja Católica mandava. Página 45. E eles não agiam porque eles tinham um pensamento crítico, mas sim eles agiam pela Igreja Católica, pelos pensamentos da Bíblia. Então, os iluministas, eles começaram a criticar esse período medieval, porque eles diziam a seguinte coisa, olha, o homem do período medieval era um homem que não tinha estudo, era um homem que acreditava no que a igreja dissesse, era um homem, né, que estava aí sendo regido pelo absolutismo, ou seja, pelo rei ou uma rainha, né, que comandava tudo. Ou seja, era um homem que não agia pela razão, que não agia pelo estudo, que não agia pela ciência. Então, eles começaram a criticar esse período, certo, pessoal? Então, os iluministas, eles passaram a criticar tudo que fazia parte da Idade Média. É tanto que os historiadores dizem até assim, que os iluministas, de certa maneira, pegou muito pesado com a Idade Média, né? Porque eles disseram que foi o período das trevas, né? Ele dizia que a Idade Média era o período das trevas. E os historiadores falam que nem tudo que foi criado na Idade Média é ruim, né? Muito do que a gente sabe sobre a Idade Média foi graças à Igreja, que guardou os documentos, que se preocupou em registrar. Mas o fato é, pessoal, que os iluministas não gostavam porque existiam essa desigualdade de privilégios. Ou seja, normalmente quem tinha estudo nesse período era o clero, eram os membros da igreja, e a população não se tinha esse estudo, ok? Vamos aqui na página 45 ler o primeiro parágrafo. O iluminismo. Pedro Lucas, pode ler, Pedro Lucas da tarde? Primeiro parágrafo, página 45. Pedro Lucas não pode ler? Não? Pedro Lucas participar da aula, viu? Deixa eu ver. Pedro Lucas da manhã. Tu pode ler, Pedro Lucas? Ainda tá travando, Pode Carlos? sentir. Posso sentir. Só pode falar de novo a página? Página 45, primeiro parágrafo. Ainda tá travando, Carlos Filho? Ok. Mas deu para entender o que a tia estava explicando? Posso começar, tia? Pode. O iluminismo, também conhecido como ilustração, foi um movimento de crítica ao antigo regime. Os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento, eram contrários à influência política e cultural da igreja, aos privilégios da nobreza, à servidão do campo, aos monopólios comerciais e à censura. Pronto, muito obrigada. Então, como o Pedro Lucas leu aí, foi o que a tia acabou de explicar. Que o iluminismo, ele criticava, né, o domínio da Igreja Católica sobre as pessoas. Ele criticava o absolutismo, que era o rei comandando tudo, certo? E ele criticava as pessoas que
as pessoas mais pobres, que eram servos, né? Que viviam da servidão no campo. Então, essas pessoas mais pobres, elas não tinham acesso à educação, não tinham acesso a uma saúde de qualidade, por exemplo, não tinham acesso ao pensamento crítico. Então, os iluministas, eles criticavam isso, certo? O Carlos Filho ficou em dúvida sobre o que é o clero. O clero, certo? Todos os membros da Igreja Católica. Então, quando eu falar clero, pessoal, eu estou me referindo aos membros da Igreja Católica. Os padres, aos bispos, aos papas, certo? Aos seminaristas. Então, tudo que a igreja, tudo que era voltado para a Igreja Católica, as pessoas que faziam parte dessa corporação Igreja Católica eram chamados aí de clero, tá bom? Entendido, gente? Entendido aí o que os iluministas criticavam? Sim, eles eram mais favorecidos que a própria burguesia, né? Por quê, Carlos? Porque o clero, além dele ter... Ok. Porque o clero, além dele ter, Carlos, ele ser dono de muitas terras, é importante destacar, gente, que a burguesia, né, que os reis, as rainhas davam muitas terras aí para a Igreja Católica. Então, a igreja era muito rica nesse período. Além disso, pessoal, a Igreja Católica cobrava-se impostos tanto para a população mais pobre quanto para aquela população que estava aí na classe média, por exemplo, né, como os cientistas, como, por exemplo, pessoas que eram donos de comércio, enfim. Então, ela cobrava impostos, certo? Cobravam impostos para essas pessoas e também, gente, elas vendiam, a Igreja Católica nesse período vendia indulgências, né? Ou seja, eles diziam assim, por exemplo, olha, para você ter salvação no céu, certo? Você vai ter que pagar tanto para a igreja, né? Então, eles vendiam pedaços da cruz de Jesus Cristo, que não existia. Então, existia muita fraude dentro da igreja também, certo? Então, pessoal, a Igreja Católica, por conta de todas essas questões, isso a gente estudou no ano passado, quando nós estudamos a Reforma Protestante, certo? Não sei se vocês lembram do Martim Lutero, que era um padre que rompeu com a igreja, certo? E daí, gente, a igreja, ela fazia tudo isso. E além disso, né, além dela ser rica no sentido financeiro, ela tinha uma influência muito grande. Então, a igreja decidia muitas coisas. Então, por exemplo, a igreja perseguia umas pessoas que eram contra a Igreja Católica. Então, por exemplo, se a pessoa fosse contra a Igreja Católica, ela ia ser julgada em um tribunal, né, que se chamou aí o Tribunal da Santa Inquisição. Muitas vezes essa pessoa, se fosse condenada, ela ia morrer em uma fogueira, em praça pública, né, porque ela era considerada herege. Herege era aquela pessoa que falava mal da Igreja Católica, que não concordava com a Igreja Católica. Então, é por isso que os pensadores iluministas e também os renascentistas, que nós estudamos na nossa última aula de história, eles criticavam tanto esse período da Idade Média, né? Por conta de tudo isso que acontecia, certo? Então, a Igreja Católica, além de ser rica nesse período, além de enganar os fiéis nesse período, além de ter uma influência muito grande, ela ainda perseguia as pessoas que eram contra ela, certo, gente? Então, por isso que os pensadores iluministas aí criticavam esse período. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ok, viu, Lucas? Pronto. Então, no caso, eles não concordavam com essas coisas que aconteciam na Igreja Católica, né? Não concordavam de forma nenhuma. Pelo contrário, eles criticavam e eles queriam romper com esse modelo de sociedade. É por isso, gente, que ocorreu aí no século XVI o que nós chamamos aí de reforma protestante, certo? Então, a reforma protestante, que as próprias pessoas de dentro da igreja, como Martim Lutero, por exemplo,
começaram a ver que isso não era correto, certo? E começaram a romper com a igreja, né? E começaram, inclusive, a reformular as normas da Igreja Católica. Para vocês terem uma noção, no período da Idade Média, que vai até os... Porque assim, gente, o período da Idade Média, ele vai do século V, mais ou menos, até mais ou menos o século XVI. Não tem uma data fechada. Depois do século XVI, começa-se a aparecer movimentos, certo? Questionando aí essa prática da Igreja Católica. Então, a gente viu aí a Reforma Protestante no ano passado, né, que surgiu a partir do século XVI. Nós vimos na nossa última aula de História, meu Deus, me deu um branco do nome do movimento. Os renascentistas, certo? A arte renascentistas, os intelectuais renascentistas criticavam aí, né, esse modelo dominante da Igreja Católica. E aqui no século XVIII se começa um pensamento que ficou conhecido como os iluministas, tá bom? Que também criticavam esse modelo de reger a sociedade do período medieval. Então, os iluministas, além de criticar a Igreja Católica, eles criticavam os reis, eles achavam que era errado só um rei comandar tudo, que era errado só uma pequena parte da sociedade ter acesso à riqueza, tá certo? Então, os iluministas, eles acabaram questionando isso. E questionavam também, pessoal, eles queriam ter acesso à educação, eles queriam que não mais a igreja fosse o centro do mundo, certo? Mas o homem, né? Que lembra do nosso conteúdo da aula passada, certo? Então, esses pensamentos, certo? Eles começam a surgir depois do século XVI, questionando esse período medieval. Porque esse período medieval, do século V até mais ou menos o século XVI, ele foi um período em que predominou, certo? Os ideais da Igreja Católica, que predominou Deus como centro de tudo, certo? E a partir do século XVI, a gente começa a ter um rompimento dessas ideias, tá bom? Entendido, gente, até aqui? Respondam para a tia saber se vocês entenderam. Deu, né, para entender? Então, vamos continuar. Então, vocês podem perguntar, mas tia, o que era que a tia falou que eles criticavam, certo? Mas o que era aí que os iluministas defendiam? Eles defendiam a democracia, eles defendiam que o homem deveria agir pela razão e não pela fé, somente pela fé. Eles defendiam, gente, a ciência, eles defendiam o liberalismo econômico, ou seja, que o rei, por exemplo, naquele período, ou as democracias que fossem aparecendo nesse período aí, não fosse regida pelo Estado, mas que o comércio criasse aí a sua própria forma de economia, certo? Então eles pregavam a tolerância religiosa, a igualdade, certo? Então eles defendiam, certo, uma nova questão que não era defendida no século XVI, certo? Então a primeira coisa, assim, muito importante que os iluministas defendiam era o homem agir pela razão. Ou seja, o homem não deve mais agir pela fé. Então, por exemplo, você não pode mais condenar uma pessoa só em nome de Deus. Você tem que provar por que aquela pessoa deve ser condenada, tá bom? Porque, gente, o que era que acontecia? No período medieval acontecia demais. Digamos que uma pessoa cometesse um crime, certo? Cometesse um crime, ou então essa pessoa falasse mal da Igreja Católica. Rayane, mas era para ter colocado o celular para carregar antes, né? Gente, a tia mandar a agenda de manhã. Não tem responsabilidade, pessoal, de botar o celular para carregar antes, é conteúdo de avaliação, povo. Por favor. Então, continuando. Esqueci até o que eu estava dizendo. Deixa eu lembrar aqui. Que era, hein, gente, que a tia tava falando? Tia, então, eles usavam muito o nome de Deus, né? Para justificar essas coisas que eles faziam. Exatamente. Então, se uma pessoa, por exemplo, falasse mal da igreja,
eles iriam condenar aquelas pessoas muitas vezes sem prova. Então, os iluministas questionavam isso, né? Que você deve agir pela razão. É tipo hoje, né? Tem gente que diz assim, olha, um exemplo que veio na minha cabeça agora. Eu não vou tomar a vacina porque Deus vai me guardar. A pessoa está agindo pela razão ou pela fé? Pela fé. Pela fé. E os iluministas diziam que não, que a gente não deve só agir pela fé, a gente deve também agir pela razão, pela ciência, né? Então, por exemplo, você deve agir de acordo com a ciência. Se a ciência diz que determinado, sei lá, medicamento é bom, né? Isso foi comprovado através de estudos e tudo, né? A gente deve acreditar nas ciências. Então, eles defendiam muito a ciência, certo? O que a Igreja Católica não queria, certo, gente? É porque ia contra tudo o que eles pregavam, certo? Entendido? Então, gente, o pensamento Mas iluminista... ele tinha uma religião? Como é? Ele tinha uma religião? Não. Os iluministas, gente, não era uma religião. Diferente do protestantismo, que se fundou aí uma nova religião, certo? Os iluministas era só uma corrente de pensamentos. Em que tinham pensadores na época que pensavam, que criticavam o período da Idade Média, tá certo? Então, era uma corrente de pensamentos. Não era, assim, uma religião. Ok. Certo? Pessoal, e daí nós vamos ver aqui na página 46, todo mundo migrem aí para a página 46, e aqui nós temos alguns pensadores iluministas. E cada pensador iluminista, pessoal, vocês vão perceber isso agora, eles contribuíram com uma coisa para a sociedade. Digamos assim, para melhorar a sociedade. É página 46. Vamos ver o que era que o inglês John Locke, certo? Defendia. Carlos, por favor, você pode ler? John Locke. É o primeiro pontinho aqui da página 46. Tem um pontinho assim. Ok. O inglês John Locke defendia que todo ser humano tem direitos naturais, como a liberdade, a felicidade e a prosperidade, que deveriam ser garantidos pelos governos. Estes deveriam nascer de um pacto entre os indivíduos e a sociedade, que aceitaria ser governada para superar os conflitos. Os governantes poderiam ser destituídos caso não correspondessem aos interesses comuns. Pronto, muito obrigada. Então, vocês estão vendo aí como John Locke, ele pensou, ele disse o quê? Olha, todas as pessoas têm o direito à liberdade. Não é, por exemplo, porque eu vou contestar algo da igreja ou porque eu vou contestar uma pessoa que está na frente do governo que eu vou ser presa. Não. Então, o que é que ele falava? O que é que ele propôs aqui, o John Locke? O que é muito importante para a gente hoje, certo? Vocês vão perceber que um pensamento que foi pensado lá no século XVIII é muito importante para a gente hoje. Então, o que é que o John Locke disse? Olha, os governantes, eles devem trabalhar para o povo, né? Eles devem atender às expectativas do povo. A partir do momento que ele não trabalha para o povo, ele deve ser mandado para fora. É por isso que os iluministas não defendiam o absolutismo, eles não defendiam o poder do Estado na mão de uma única pessoa, como, por exemplo, na mão de um rei, certo? Ou na mão de um imperador, certo? É por isso que eles defendiam que o Estado não deveria ficar na mão de uma só pessoa, tá bom? Vamos para o Montesquieu. Deixa eu ver quem é que pode ler. Angelina, tu pode ler, Montesquieu? É página 48, é? Ainda na página 46. Tá logo embaixo do John Locke. Angelina não deu sinal, deixa eu ver. O Jean. Oi, tia. Tu pode ler o Montesquieu logo depois do John Locke, o francês Montesquieu. Certo. Só onde era mesmo? Porque o vento bateu aqui e levou as páginas. Onde era mesmo? Página 46. Certo.
John Locke, né? Não, é o O Montesquieu. francês. O Eu Montesquieu. sei. O francês Montesquieu defendia a liberdade dos indivíduos que deveria ser assegurado por um conjunto de leis e a existência de 3 poderes independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Muito bem. Olhem aí a importância, né, gente? No século XVIII, esse filósofo aí francês, o Montesquieu, ele defendia a liberdade de todos os indivíduos e que o Estado deveria ter 3 poderes, que é o que nós temos hoje, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? Para que as decisões elas fossem tomadas mais democraticamente. Então perceba, pessoal, que cada pensador iluminista ele pensa em algo para melhorar, digamos assim, a liberdade de cada indivíduo, para melhorar a democracia, para ter uma distribuição de renda de maneira melhor, certo? Então, cada um pensou numa coisa. E se vocês perceberam, em toda a Europa, né? Tem um lá na Inglaterra, um pensador iluminista na Inglaterra, outro francês, outro suíço, certo? Então, cada um pensou aí em algo. Oi. Com licença, é etapa a gente ver que eles todos defendiam só a liberdade, eles tinham isso como um propósito, né? Isso porque eles, assim, os cientistas, as pessoas, os críticos, né? Na época medieval foram muito perseguidas, né? Então, eles tinham aí a liberdade de cada indivíduo como prioridade, certo, pessoal? Vamos passar para frente porque a gente ainda tem mais conteúdos para ver. Então, vamos aí para a página 52. Gente, olha. Página 52. Esse pensamento iluminista, certo? Eles inspiraram muito os movimentos de independência, certo? Tanto no mundo todo, né? Na América, por exemplo, que é o que nós vamos falar hoje. Então, assim, antigamente, como vocês sabem, normalmente, os países europeus aí, eles colonizaram vários lugares. Por exemplo, Portugal colonizou o Brasil, né? Inglaterra colonizou os Estados Unidos, né? Alguns países ali da Europa, vários países da Europa colonizaram a África. Então, esse pensamento de liberdade dos iluministas começaram a inspirar muitas revoluções pela independência. Então, os livros que chegavam, certo, desses pensadores iluministas, como Montesquieu, como Rousseau, como Locke, chegavam para as pessoas que viviam nas colônias e as pessoas começavam a pensar, poxa, a gente vive aqui morrendo de trabalhar, obedecendo a um rei, né, ou uma rainha, por exemplo, que não vive nem aqui na nossa colônia, que suga, né, as nossas riquezas nas nossas terras. Então, a gente tem que começar a lutar por liberdade, nós temos que ser livres, né? Porque, como vocês sabem, pessoal, no regime monárquico, o rei, ele comanda tudo. A riqueza é concentrada na mão de poucas pessoas, certo? Na mão ali de quem está próximo ao rei, certo? E a população mais carente morre de trabalhar, paga impostos altos e não consegue ascender socialmente de classe, né? Não consegue passar para uma classe mais alta. Então, essas ideias desses iluministas começaram a chegar nas colônias. E hoje nós vamos aprender por que e como ocorreu a independência dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, pessoal, era conhecido como as 13 colônias, certo? As colônias do Norte e as colônias do Sul. E a Inglaterra, certo, foi que colonizou aí os Estados Unidos. Então, o rei da Inglaterra comandava aí os Estados Unidos, certo? Que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, mas na época se chamava aí as 13 colônias, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, as 13 colônias, certo? Nós temos as colônias do Norte e as colônias do Sul.
É importante destacar, pessoal, que as colônias do norte eram pessoas que queriam abolir a escravidão, por exemplo, eram pessoas que não aguentavam mais pagar tantos impostos à coroa da Inglaterra, ao rei da Inglaterra. Então, eles sempre estavam questionando isso. Já a colônia do sul, pessoal, os colonos do sul não queriam abolir a escravidão, né? E normalmente aceitavam assim o que vinha, né, imposto pelo rei aí da Inglaterra, certo? Então, pessoal, a partir do século XVI, certo, a Inglaterra estabeleceu muitas cobranças de impostos a serem pagos pelas pessoas que habitavam aqui nessas 13 colônias, certo? Então, eles começaram aí na página 52 a cobrar pela lei do açúcar, certo? Essa lei do açúcar, pessoal, impunha o pagamento de tarifas sobre diversos produtos importados, como o vinho, como o café, como o melaço, como linho, como a seda. Então, tudo que era importado, para eles receberem esses produtos, eles tinham que pagar taxas, certo? Ao governo, ao governo da Esses que Inglaterra. pagavam eram as 13 colônias, né, tia? Isso, as 13 colônias, tanto a do norte como a do sul, certo? Então, os habitantes que vieram morar aqui nas 13 colônias, né, no que hoje é os Estados Unidos, eles tinham que pagar muitos impostos ao rei da Inglaterra, que era quem tinha colonizado aqui o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, certo? Então, pessoal, além disso, né, além de cobrar o imposto por tudo que entrava na colônia, eles começaram também a cobrar um tributo, certo, pela impressão de qualquer documento que ocorresse na colônia. Então, se você quisesse imprimir um livro, você pagava imposto ao governo. Se quisesse imprimir um jornal, você pagava imposto ao governo. Se quisesse mandar uma carta, pagava imposto. Então, as pessoas começaram a questionar. Olha, por que a gente tem que pagar tanto imposto? A gente vive aqui morrendo de trabalhar, certo? Porque as pessoas que moravam aqui, gente, nos Estados Unidos, no que hoje é os Estados Unidos, normalmente eles eram protestantes, certo? Eles já vieram aqui morar nas 13 colônias, aí já sendo protestantes, muitos deles. Então, eles começavam a questionar o porquê que sempre que tinha que pagar tudo ao governo, se eles morriam de trabalhar e por que eles tinham que sempre trabalhar para o governo, certo? E daí, pessoal, a Inglaterra, certo, criou mais um imposto, que foi, certo, uma medida que ficou conhecida como Lei do Chá, certo? Então, o que era que acontecia? A Inglaterra, ela deixou, certo, que o comércio do chá, certo, viesse da Índia, de Londres, o que afetou os colonos que vendiam chá na colônia. Então, gente, quando os navios chegavam com chá, os colonos começaram a se revoltar. Eles começaram a pegar esses chás que vinha de fora, que vinha aí da Índia ou de Londres, e começaram a jogar no mar, certo? E é claro, gente, o governo da Inglaterra não aceitou isso de maneira passiva, reprimiu essa revolta, certo? E cada vez mais aumentou o controle aí sobre as colônias, certo? E daí, gente, as colônias já não aguentavam mais, né? Pagar tanto imposto, já não aguentava mais estar refém aí da Inglaterra. Então, iniciou-se uma guerra pela independência das 13 colônias, que passou a ser chamada dos Estados Unidos, em 1775, aí já no século XVIII, certo? Então, gente, em maio de 1775, as 13 colônias decidiram romper com a Inglaterra, certo? E eles passaram, certo? Eles criaram as declarações da independência, que foi aprovada aí quase um ano depois, em 1776. Vão aí para a página 54. Ó, na página 54, onde tem esses pontinhos, é no primeiro, como se fosse no segundo parágrafo, certo? Eu vou ler aqui, ó. Então, eles começaram, voltando na página anterior, eles começaram a pensar isso depois
daqueles livros, então, né? Da influência desse Isso, iluminista. exatamente. Depois aí dos iluministas, né? O Da iluminismo... influência dele. Isso, exatamente. Então, gente, olha, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, o que foi que eles disseram? Olhem aqui, página 54, como se fosse no segundo parágrafo, onde tem os pontinhos. Todos os homens foram criados iguais, ou seja, para eles não existia ninguém diferente. Todos têm o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. Ou seja, eles deixaram claro que se um dia um novo governo chegasse tentando impor a sua autoridade, eles iriam acabar com aquela forma de governo, iriam fazer uma revolução. E a gente vê, gente, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, algo muito bonito, que é a questão da liberdade individual, que é a questão dos indivíduos serem todos iguais, de todos os indivíduos terem direito. Isso é muito bonito, muito bacana. E inspirou, né, gente, a independência aí dos Estados Unidos e inspirou outros lugares a ficarem independentes. Isso assim, ó, se nos Estados Unidos deu certo, né, na nossa terra também vai dar. Só, pessoal, que um ponto importante, tia, essa declaração se estendia para todas as pessoas que moravam nas 13 colônias? Não, pessoal. Infelizmente, os indígenas, né, tinha muito índio aí no que nós conhecemos como Estados Unidos hoje, tinha muito índio. E depois da independência dos Estados Unidos, houve, certo, uma verdadeira perseguição a esses índios. Então, esses índios, eles foram tirados de suas terras, porque depois que há esse movimento de independência dos Estados Unidos, começa a se expandir aí os Estados Unidos, né? Começa a conquistar aí novas terras. Então, quando eles iam chegando nessas novas terras, eles começaram a dizimar esses indígenas, certo? Então, eu acho que vocês já até assistiram, assim, filmes que retratam os Estados Unidos, aqueles bang bang, pois era mais ou menos daquela forma mesmo que ocorria. Então, eles chegavam, né, os colonos chegavam em busca de conquistar mais terras e começavam a dizimar aí esses indígenas, tá bom? Então, a declaração, ela é muito bonita, né? Ela inspirou muita gente, mas essa liberdade não se estendeu a todos os povos, tá bom? Como, por exemplo, aí os indígenas. Entendido, gente? Deixa eu só cancelar aqui a gravação.